Mulher, logo depois de se casar com um milionário, ela começou a enfrentar várias coisas estranhas. Uma hora a cozinha explodia, outra hora o varal dava choque. E certa vez ela até foi trancada dentro de um baú sem saber por quê. Ela percebeu que alguém estava tentando prejudicá-la, então decidiu descobrir quem estava por trás disso. Ela examinou o baú com atenção e encontrou uma pequena mancha na borda. Ao mesmo tempo, a cunhada e a mãe de Marcos estavam com ferimentos no pé. Por um momento, ela não sabia qual das duas poderia ser a culpada. Ao ver a cunhada mancando, ela foi ajudá-la, mas a mulher ainda estava fria com ela. Larissa perguntava como ela tinha machucado o pé. A cunhada respondeu que tinha se machucado de manhã enquanto brincava com a filha no jardim. Mas isso não batia com a mancha que Larissa tinha visto no baú no dia anterior. Larissa também agradeceu pelas sandálias que a cunhada tinha dado. A cunhada disse que, na verdade, a ideia de dar as sandálias tinha sido da mãe de Marcos, não dela. Larissa ficou confusa, porque aquilo era diferente do que a sogra tinha dito. A sogra também percebeu que Larissa estava começando a desconfiar dela. Então a avó inventou uma mentira, dizendo que o pé da sogra tinha se machucado de manhã quando ela foi ao templo rezar pela família. Disse ainda que não comentou nada para não deixar todo o trabalho doméstico nas costas das duas noras. Assim, a sogra não só se livrou da suspeita, como ainda ganhou fama de boa mulher. Larissa ficou completamente confusa. Já não sabia quem estava dizendo a verdade. Ela decidiu voltar a examinar o baú em busca de alguma pista que tivesse passado despercebida. Depois de olhar tudo novamente e não encontrar nada, pediu para os empregados levarem o baú para o depósito. Quando o empregado colocou o baú no carrinho para levar embora, Larissa notou um pedaço de tecido preso na parte de baixo. Ao pegar, percebeu que a cor era igual à do sari da cunhada. Isso fez a suspeita dela aumentar. Na verdade, aquele pedaço tinha sido colocado ali pela sogra, que o havia tirado do sari da cunhada. O plano delas era fazer a cunhada parecer culpada. Larissa pensou em contar tudo para Marcos, mas viu como a cunhada cuidava dele com tanto carinho e como ele respeitava muito a cunhada. Por isso, não sabia como falar. A sogra e a avó ficaram preocupadas ao ver que Larissa e a cunhada ainda não tinham brigado de verdade. Então decidiram provocar mais uma confusão. No dia seguinte seria o dia tradicional de um ritual da família. Todas as mulheres casadas precisavam usar um sari amarelo. A sogra entregou um para Larissa e outro para a cunhada, pedindo que usassem no dia seguinte. Naquela noite, Larissa sentiu que alguém tinha entrado no quarto. Quando abriu a porta, viu a cunhada passando pelo corredor. No dia seguinte, Larissa descobriu que seu sari amarelo tinha sido desbotado com água sanitária. Todos já estavam prontos para o ritual, menos ela. Depois de demorar muito, sem outra opção, ela desceu usando o sari desbotado. Os mais velhos a criticaram por não respeitar as tradições, e a avó aproveitou para aumentar ainda mais a bronca. Larissa explicou que alguém tinha mexido em suas roupas, mas ninguém acreditou. A avó mandou ela ficar no canto e proibiu que participasse do ritual. Larissa ficou muito triste, mas não contou que tinha visto a cunhada andando pelo corredor na noite anterior. Na verdade, a cunhada tinha sido enviada pela própria avó naquele horário para recolher as oferendas. Depois disso, a sogra ainda colocou escondido no quarto da cunhada um recibo da lavanderia onde ela tinha lavado roupas. A filha da cunhada pegou o papel e fez um avião de papel. O avião caiu justamente aos pés de Larissa. Quando Larissa abriu o papel, viu que no recibo estava escrito não só lavagem de roupas, mas também branqueamento de sari. A suspeita dentro dela voltou com força. Ela decidiu ir confrontar a cunhada. A cunhada, por sua vez, também se sentia um pouco culpada por ter gritado com Larissa naquele dia. Quando a filha colocou uma foto das duas juntas em um porta-retratos, ela não se opôs e deixou o quadro na mesa. Mas naquele momento Larissa entrou e falou sobre suas suspeitas. A cunhada ficou furiosa e quebrou o porta-retratos, dizendo que não esperava que Larissa a visse como uma pessoa tão desprezível. Ela admitiu que realmente tinha lavado um sari, mas isso tinha acontecido 2 dias antes do ritual, como estava claramente escrito no recibo. Naquela época, a sogra ainda nem tinha dado os saris para elas. Larissa percebeu que tinha cometido um erro. Ela tinha lido o conteúdo do recibo, mas não prestou atenção na data. Imediatamente pediu desculpas, mas a cunhada não quis ouvir. Disse que Larissa realmente parecia ter algum problema na cabeça, e que talvez estivesse certa antes ao dizer que Larissa tinha o coração tão escuro quanto sua aparência. A sogra e a avó ficaram muito satisfeitas vendo as duas brigarem. O que elas não sabiam era que Larissa tinha crescido em uma família cheia de amor. Sua mãe e sua avó nunca brigaram, porque sempre trataram uma a outra com sinceridade. A família sempre foi mantida com amor. Por isso, Larissa decidiu pedir desculpas à cunhada com sinceridade. Ela acreditava que, se fosse verdadeira, a cunhada acabaria a perdoando. A partir daí, ela tentou várias vezes dizer aquelas palavras de desculpa.
Um dia, um ventilador quase caiu em cima da cunhada. Larissa correu e a empurrou para fora do perigo, arriscando a própria vida. Finalmente, a cunhada ficou comovida e a perdoou. Quando a sogra e a avó voltaram para casa e viram que as duas tinham feito as pazes, ficaram furiosas. Todo o esforço delas parecia ter sido em vão. Pouco tempo depois, chegou o aniversário de Marcos. Larissa preparou tudo com muito cuidado para fazer uma surpresa para ele. No caminho de volta para casa, alguém colocou um panfleto no carro dele. Era propaganda de uma confeitaria que Ana adorava. Antes, ele sempre comprava doces daquela loja para Ana. Ao lembrar de como Ana o tinha machucado, ele ficou cheio de raiva e começou a acelerar o carro. Nesse momento, o telefone tocou. Quando ele baixou a cabeça para olhar, quase sofreu um acidente. Felizmente conseguiu frear a tempo, machucando apenas a testa. Quando a família soube do acidente, todos ficaram apavorados. Enquanto isso, Larissa estava segurando velas e rezando por ele. A cera quente caía em sua mão, mas ela não desistiu. Só relaxou quando viu Marcos voltar para casa são e salvo. Larissa correu emocionada e o abraçou, feliz por ele estar bem. A cunhada vendou os olhos dele e o levou até a surpresa preparada. Larissa trouxe um bolo de chocolate, encomendado justamente naquela confeitaria. Quando trabalhava como assistente de Marcos, ela via ele pedir bolos daquela loja com frequência, então pensou que ele gostasse. Mas na verdade, ele comprava aqueles bolos para Ana. Ao ver o bolo, Marcos lembrou novamente de como foi abandonado por Ana e ficou furioso. Ele descarregou toda a raiva no bolo e ainda brigou com Larissa, dizendo que odiava comemorar aniversários e que aquela festa era infantil. Larissa ficou sem entender o que tinha feito de errado e começou a chorar abraçada com a cunhada. Na verdade, Larissa tinha preparado um bolo de chocolate feito por ela mesma, mas a sogra e a avó o tinham destruído de propósito. Vendo que o plano tinha funcionado de novo, as duas ficaram tão felizes que até começaram a dançar escondidas para comemorar. Mais tarde, o irmão mais velho e a cunhada foram conversar com Marcos. Disseram que Larissa tinha preparado tudo com carinho e ainda tinha passado o dia inteiro preocupada depois de ouvir sobre o acidente dele. Ele não deveria descontar a raiva que sentia por outra pessoa nela. Marcos finalmente se acalmou e percebeu que tinha exagerado. Enquanto isso, Larissa estava lá embaixo limpando a bagunça da festa. De repente, Marcos apareceu e disse que o aniversário ainda não tinha acabado. Ele pediu desculpas e disse que queria continuar a festa. Larissa ficou muito feliz. Como não havia mais bolo, trouxe sobremesas para cantar parabéns. Depois de cortar a sobremesa, Marcos pegou um pedaço para dar a Larissa. Mas a mãe dele empurrou Larissa de lado, dizendo que o primeiro pedaço sempre era para a mãe. Ele distribuiu para todos e, ao ver o olhar triste de Larissa, deu também um pedaço para ela. Ainda limpou delicadamente uma migalha que tinha ficado perto da boca dela. A sogra e a avó ficaram furiosas vendo aquela cena. No dia seguinte, Larissa ouviu Marcos ao telefone dizendo que iria mandar rosas para alguém. Quando ela saiu para trabalhar, um buquê de rosas chegou na mansão. Como não havia nome no cartão, Larissa pensou que fosse um pedido de desculpas dele por causa do que tinha acontecido no aniversário. Ela ficou muito feliz, mas a sogra não acreditou que Marcos tivesse enviado flores para Larissa. Então ligou para ele dizendo que as rosas que tinham chegado eram muito bonitas. Marcos respondeu confuso que não sabia de que rosas ela estava falando. A sogra então começou a suspeitar que as flores tinham sido enviadas por algum amante de Larissa. Achando que finalmente tinham encontrado uma prova contra ela, decidiram agir. Quando viram a filha da cunhada gravando vídeos com o celular, a sogra teve uma ideia. Ela colocou o celular escondido no quarto de Larissa. O aparelho gravou Larissa falando ao telefone de forma misteriosa e dizendo que aquilo não podia ser descoberto por Marcos. Depois, a avó mostrou o vídeo ao bilionário e aos outros da família, dizendo que Larissa era uma mulher de caráter duvidoso e estava manchando a reputação da família. Sem dar chance para Larissa explicar, o bilionário começou a gritar com ela e exigiu que ela dissesse quem era aquele homem. Se gostou, curte e comenta para a próxima parte.